Vamos falar um pouquinho de vida fora da Terra. O que é que você diz um pouquinho assim, cientificamente, falando na boa, cientificamente? O universo, nós temos o quê? Pelo menos uns 200 bilhões de galáxias? Hoje a conta é que tenha 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões. Cada galáxia, Aí pode pôr umas 200 200 bilhões de milhões. estrelas. Então, ou seja, o número de estrelas seria 200 bilhões vezes 3 trilhões. 3 trilhões. Seria um número que não dá nem para você medir. Não dá para medir. E lembrando que provavelmente a maior parte, se não uma parte considerável dessas estrelas é um Sol como o nosso, tendo planetas em torno. Aí não. Mas aí eu explico. Tá, Vai lá. mas muitos deles podem ser um sistema solar. Pode ser. Pode ser um sistema solar. Aí você explica essa questão, tá? Que o Sol é uma estrela, Isso. um sistema solar. Então a gente pode tentar imaginar o número de planetas que há no universo. Essa que é a conta que eu quero chegar. Tá. Então vou fazer uma pergunta nem teológica, nem científica, uma pergunta que o pessoal faz. Só a Terra seria habitada em toda essa vastidão, ou a gente pode cientificamente não, pelo menos conjecturar a possibilidade de vida inteligente em outros planetas, ou vida de alguma maneira? Então vamos lá. Vida fora da Terra tá cheio. Até aqui no sistema solar deve ter micro-organismos e tudo Não mais. está comprovado isso? Eu ouvi Não, falar, não tá. Não tá. eu ouvi falar que não é uma coisa muito... Não está comprovado, mas a gente tem grandes indícios que pode ser que tenha. Então por isso que a gente está mandando sondas para Encélado, para a Europa, que são luas que têm oceanos e que muito provavelmente tem os elementos químicos ali que são para formar a vida. Então vida microscópica, micro-organismos que não é inteligente, isso deve estar cheio. Vida inteligente. Aí vamos lá. Aí eu tenho minha fé. Sérgio Sacani, no Rodrigo Silva Arqueologia, admitiu que ele tem fé. Eu tenho fé. A minha fé é que não Desculpa existe... te interromper, porque tem um livro muito interessante em que criam os que não creem. Aí, ó. Muito interessante esse. Esse aí sou eu. Sou eu. Em que nesse creem ponto. os que não creem. Eu acredito que não exista vida inteligente em outro lugar do universo. Aí Você não crê, você crê que não existe? Que não existe. Tá. Que não existe, que não nos visita e que nem está entre nós. Porque tem alguns que acham que os ETs já vivem aqui entre a gente. Como é que são aqueles que acham dos reptilianos e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte: a vida como a gente conhece, que é essa aqui nossa, né? Para ela existir, é uma confluência de muitas variáveis que a gente ainda não sabe nem quantas são. Então, vamos lá, ó. Precisa ter uma estrela parecida com o Sol, que talvez não seja a maioria do universo. O Sol tem uma característica muito interessante, que ele é uma estrela sozinha. A maior parte das estrelas do universo são sistemas duplos ou trios de estrelas, onde a vida seria praticamente impossível. Então só aí você já corta um monte. Tem que ser uma estrela que seja da mesma característica do Sol ou parecida, que tem que ter um planeta rochoso, porque não é qualquer planeta também, que tem atmosfera, com a proporção correta de gases, com água em estado líquido na superfície, com uma lua grande, porque a nossa lua é a maior lua proporcional ao planeta no sistema solar. Isso é muito importante. Ganymedes seria muito menor do que... Ganymedes é a maior lua do sistema solar, só que ela é muito menor do que Júpiter. Entendi. Por isso que eu ia falar, proporção a Júpiter, ela é pequenininha. É pequenininha. Entendi. A nossa lua, proporcionalmente à Terra, é uma lua muito grande. Você tem que ter vários planetas, você tem que ter um planeta grande igual Júpiter. E ó, não falei nada, só que eu já falei umas 10 variáveis. A gravidade tem que ser um ponto para não esmagar o... A gravidade tem que estar no ponto certo, aí vamos lá. Tem que ter vulcanismo, tem que ter tectonismo, porque senão você não tem reciclagem de nutrientes no planeta, você não traz elementos ricos em minerais do manto para a superfície, você não cria o ciclo do carbono, que a gente chama, que é super importante para a vida inteligente se desenvolver. Você tem que ter um tempo para essa vida se desenvolver. Então quando você começa a colocar todas essas variáveis, aí muita gente fala assim, não pode, cara, porque é infinito. Não é infinito. Porque se começar a colocar esses números aí, tudo isso vai caindo. Embora sejam 2 trilhões vezes 200 bilhões, primeiro que não é infinito. É um número grande, mas não é infinito. Quando você vai colocando essas variáveis, vai tudo caindo. E coisas que a gente vai descobrindo há pouco tempo. Por exemplo, a gente descobriu agora, bem há pouco tempo, que a nossa Lua, ela teve um campo magnético. E esse campo magnético, ele existiu num momento crucial para que a vida, para chegar até aqui onde a gente chegou, ela passou por vários saltos evolutivos. Então ela começou unicelular,
passou para pluricelular. Isso aqui foi um salto evolutivo. Ela teve que se desenvolver, ela teve que se reproduzir. Desculpa interromper, só para entender, o salto evolutivo, você quer dizer o seguinte, ela não foi passando pelas etapas, é como se ela, fazendo uma comparação, é como se ela tornasse de um bebê e um adolescente sem passar pelas fases. Não, ela vai passando, só que tem um momento crucial onde essa coisa muda radicalmente. Ah, entendi. Mas ela vai evoluindo, né? Então ela é unicelular, aí a célula começa a se dividir, a célula começa a se reproduzir e tal, pum, pula para pluricelular. Acontece várias coisas aqui no meio, ela tem um outro salto, depois um outro salto. Esses momentos são cruciais para a vida chegar ao que ela é hoje. E nesses momentos pode ter acontecido muita coisa. Por exemplo, uma explosão de supernova próximo oblitera a vida. Uma explosão de raios gama acaba com a vida. Um asteroide, igual que acabou com os dinossauros, acaba com a vida. Grandes erupções vulcânicas, como aconteceu em Vênus, acaba com a vida. Isso a gente chama de grandes filtros que a vida vai passando. Então, para a gente chegar onde a gente está aqui, nós passamos já por uma grande quantidade de filtros e chegamos até o momento. Será que em outro planeta isso aconteceu também? Matematicamente falando, é muito absurdo. É muito, porque são muitas variáveis e a gente nem sabe. Então, por que eu falei do campo magnético da Lua, que é uma coisa que a gente descobriu agora? Mas antes de entrar no campo magnético, só te fazer uma pergunta. Agora vem o lado do religioso, né, pra gente bater o papo. Você falou que eu também tenho minha fé. Matematicamente falando, é um número muito absurdo de improvável que isso se repetiu em outros cantos do universo. Eu acho que sim. Mas também não seria um número muito absurdo e improvável de todas essas questões acontecerem aqui sem uma mente. Por isso que eu caio. Você entendeu? Eu sei. Essa dificuldade isso aqui todo mundo me pergunta isso aí. Mas aqui não é nem para te provocar, não. É uma dúvida. A gente está batendo um papo como amigo mesmo. Você apresenta com muita honestidade a sua dificuldade em crer. E eu apresento com muita honestidade a minha dificuldade em descrer. Porque eu sou como você. Falar que no universo vai acontecer isso, tudo que você está sintetizando aqui, por uma mera aleatoriedade, realmente, é mais fácil acreditar que eu vou ganhar 200 vezes na Mega Sena e sem jogar. E alguém vai jogar por mim e vai chegar com o prêmio lá em casa 200 vezes repetido. É muito improvável isso. Mas nós estamos trabalhando com uma cadeia de improbabilidades, se não tem Deus, de coincidência sobre coincidência sobre coincidência, para que o Rodrigo e o Sérgio estejam conversando aqui hoje. Como é que funciona a sua cabeça que assim, você fala assim, eu não acredito em vida em outros planetas, porque matematicamente falando, é muito improvável que essa coincidência aconteça. Mas aqui, eu acredito nessa coincidência que aconteceu aqui. Sem Ela Deus. Aconteceu aqui. Só queria entender como é que funciona isso, sem provocar. Então eu sei, conversa claro. de amigo. Para mim, nós somos um resultado do acaso. Mas aí, por que a coincidência aconteceu aqui e não pode acontecer em outro canto do universo? Então, aí entra nesse lance, que muita gente fala assim, não, cara, mas matematicamente é impossível que não aconteça. Eu até concordo com a pessoa que fala isso, entendeu? É impossível que não aconteça. Tá. Eu até concordo um pouco, a pessoa fala assim, não, estatisticamente falando, entendeu? Pode ser que tenha tal. O problema é que a gente vai descobrindo cada vez mais variáveis que vão somando a essa improbabilidade toda. Mas entendeu? essas variáveis também não somariam a improbabilidade do acaso na nossa vida aqui? Porque quanto mais variáveis você coloca na nossa vida aqui, com certeza, mais também improvável pareça ser que nós somos frutos de uma coincidência. Não sei. Não eu concordo. Eu tô abrindo meu jogo mesmo. Por isso que eu falo pra você que muita gente chega pra mim e fala assim, cara, toda vez que você explica esse negócio de vida, você prova pra mim que Deus existe. Não é uma pessoa só que fala não, entendeu? Entendi. Eu tava lá em Brasília, Sábado você não quer pregar na igreja aqui, não tô brincando. De 2.000, pelo menos uns 80 vem falar isso pra mim, entendeu? Eles falam assim, quando você fala isso, você prova pra mim que Deus existe. Muito obrigado. Não, mas não é boa. Eu coloquei pra você, não é uma provocação, não é uma dúvida. Não, mas é isso que o pessoal fala. Como a gente estava conversando antes, para mim o universo não tem propósito nenhum, entendeu? E ele está pouco se lixando se tem vida ou não tem, se criou vida ali ou não tem. E na minha visão, nós somos o mero resultado do acaso, entendeu? Poderia ser que o acaso tivesse acontecido em outro canto do universo, entendeu? Aconteceu aqui. Agora, será que num outro canto do universo tem duas pessoas agora conversando e tal? O pessoal fala que estatisticamente isso é impossível e tal, não sei o quê. Agora, pode ser que você tenha até vida. Eu ia perguntar isso, mas às vezes a forma de vida que nós conhecemos não é a única forma de vida. Isso aí. Isso é um ponto. Eu ia perguntar isso, porque às vezes assim, não, você acha que eu vou até falar da religião. O anjo, para mim, é uma forma de vida. E a Bíblia fala que os anjos são seres espirituais.
O anjo não tem molécula de H2O nem sei como é que eu estou falando aqui. Não é de carne e osso, ele não é de carne e osso, é. Isso. O anjo não tem molécula de H2O, Isso. o anjo não tem pulmão, o anjo não precisa de oxigênio, e existe mas uma ele vida. Mas ele seria considerado uma vida inteligente? É. Evoluída, inteligente? Biblicamente é porque os anjos, Deus dá ordens para eles, até na história bíblica eles participaram do conflito cósmico e tudo mais. Entendi. O anjo tem vontade própria. Esse é um ponto, pode ser que tenha uma vida diferente, que a gente está usando a nossa régua. Até entre os astrobiólogos é interessante que você pergunta para eles o seguinte: você prefere que se a gente encontrar uma vida, você prefere que ela seja igual à nossa ou diferente? É. Aí tem alguns que falam, não, é legal que encontre igual, porque aí vai provar que a gente pode estar se encontrar mais uma vida, aí está provado que tem vida no universo inteiro. Acho que era o Carl Sagan que falava, né? Se a gente encontrar evidência de vida lá fora, isso vai ser um caos. Vai ser. Se a gente descobrir que o universo é vazio, é horrível. Mas se descobrir também que tem vida, isso então, também... a gente não sabe como é que eles vão vir, né? Eu gosto tanto dessa questão que eu fiz um negócio de teatro só sobre isso. Eu vou um dia assistir. E é muito legal, porque eu ponho essas questões assim, eu não quero chegar em resposta nenhuma, mas eu gosto de fazer essa provocação essas provocações pro pessoal. Agora, por exemplo, se existe, será que eles conseguiriam chegar até aqui? Sou cético pelo seguinte, eu imagino que, primeiro, que eles teriam que ter uma velocidade acima da velocidade da luz. Então, aí começa, né? Aí a gente começa a ter várias... vamos pegar qual que é a estrela mais próxima? Alpha Centauri é a mais próxima da nossa, 4,2 anos-luz. Então, se Alpha Centauri, que está aqui, vizinho, 4 anos para chegar à luz aqui e voltar, né? Como é que uma nave... viria. Alguém falou, mas através de um buraco de minhoca talvez viesse, mas aí já começa a ir para coisa mais mágica. Muito Star Trek. Exatamente. Então a minha visão é essa aí. Eu acho que nós somos um resultado do acaso mesmo, que aconteceu aqui, poderia ter acontecido em outro lugar. Será que aconteceu? Aí o pessoal fala para mim, estatisticamente pode ser, mas aí por isso que eu falei, aí eu tenho a minha crença, entendeu? A minha crença é que não tem. Mas aí eu tenho até uma pergunta para você. Qual que é a visão se a gente descobre vida em outro lugar do universo? Eu sempre falo uma coisa, vou te falar o que eu falo sempre. Se anunciarem que tem vida em outro lugar do universo, eu acho que acontecem algumas coisas na Terra. Um caos social e imediatamente um caos religioso. Eu sempre falo isso, o pessoal pode ver, todo lugar eu falo isso. Eu acho que muitas religiões podem ser destruídas, mas muitas outras podem nascer. Entendeu? É religião interplanetária, por exemplo. Pô, imagina a cor de religião que pode nascer sabendo que tem vida em outro lugar. Como que você vê esse... Biblicamente falando, a Bíblia também não tem uma explicitação sobre vida... fora da Terra. Não. Tem um versículo ou outro que eu posso pegar por analogia, mas não é o suficiente para eu fazer uma doutrina. Geraria um caos religioso? Geraria sim, geraria um caos. Só que, agora eu vou dizer uma coisa por fé, agora é minha fé. Como a Bíblia diz que o planeta Terra foi o único que caiu em pecado, Jesus morreu pela Terra, que os outros mundos não caíram, os únicos seres fora da Terra que Deus permite vir aqui e entrar em consonância com são os anjos. Então, olha a conjunção, né? Se existem seres no outro mundo, eles não estão na nossa situação. Então eles nem entrariam em contato conosco. Tá, mas e se entrar? Aí eu entro assim. E se amanhã a lei da gravidade parar de funcionar? Pode ou não pode? Pode, mas como cientista eu não trabalho com essa hipótese, né? Como teólogo eu não trabalho com essa hipótese. Agora, que os enganos aparecem, e a gente tem que tomar cuidado, e aí vem o problema. O Sérgio falou algumas vezes aqui que o pior é quando o engano mistura com religião. Aí é complicado, Sérgio, porque o estrago é muito grande. Qualquer crime feito em nome de Deus é pior do que o crime comum. Você quer pegar o crime mais hediondo e torná-lo pior? Faça-o em nome de Deus. Se o cara vai lá, mata uma menina, violenta a menina e tudo mais, e sabe que é um traficante do morro X, matou e violentou. Nossa, que coisa terrível, né? Agora você fala assim, foi um pastor que fez isso. Você piora exponencialmente o crime. Você entendeu? Então, quando fala assim, não, é um cara louco aí, não, mas tá misturando religião, fé das pessoas, isso é muito, muito sério. Agora, Sérgio, para terminar aqui, me explica de novo aquela correção que você me fez, que eu falei que todas as estrelas podem ser sóis com planetas em volta. Você falou, não é bem assim, a gente entrou para responder a outra questão lá, e esse ponto ficou. Não, todas as estrelas são sóis, né? Mas isso o problema, tá certo. Isso aí tá certo. O negócio é que a maior parte das estrelas do universo, elas são ou binárias ou ternárias. Por isso que elas não têm gravidade
gravidade para ter um sistema solar em volta delas. Elas têm uma gravidade muito complicada. E aí um planeta ali não ia dar certo. E o Sol, ele é um tipo, até o pessoal entender, o Sol é uma estrela que a gente chama anã amarela, e não são todas que são anãs amarelas. Então você tem muita supergigante e tal. Eu falo isso porque o pessoal chega para mim e fala assim, é tudo infinito. Não é. Porque se você pegar que a gente precisa de uma estrela igual ao Sol, você já vai cortar um monte de estrela dessa parte. Continua sendo um número grande, mas não, é diferente de infinito, entendeu? Mas o lance é esse. Toda estrela é um Sol, que a gente fala, né? Mas nem todas têm uma gravidade que permita ter um sistema... Tem gravidade, claro. Tem gravidade. Mas não há diferentes tipos de gravidade. Nem é a gravidade aí, no caso, que influencia, é mais a atividade. Porque se eu estiver orbitando uma estrela anã vermelha, por exemplo, que é um outro tipo de estrela, ela é muito violenta, ela gera muitas explosões. Dificilmente você vai ter um planeta com vida orbitando uma anã vermelha. E a anã vermelha, sim, é o maior número de estrelas do universo, deve ser a anã vermelha. Então, esses números vão caindo. É isso que a gente tenta... Você sabe que eu contei, a primeira vez que eu encontrei com o Sérgio, eu não contei isso, eu quase tive um pezinho lá na astronomia por causa do Riddle, lá em Belo Horizonte. Grande Bernardo Riddle, cara. Que eu levei, aliás, eu não sei se ele vai estar assistindo a gente, se ele vai lembrar disso. Se lembrar, professor Bernardo Riddle, em 1908, quanto que o Halley passou? Foi 86. Então foi um ano antes, 85. 1985, eu levei para dar uma palestra na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. Inês, famoso. E eu lembro que ele foi de uma simpatia, porque eu era um menino de 16 anos de idade, 15, 16 anos, liguei para lá, olha, eu sou da igreja, tudo, você não pode ver, ele veio, deu uma palestra de mais de 2 horas, a igreja lotada, na época era slide ainda, passando os slides, tudo ali e tal. Ele é um barato. Respondeu perguntas. Eu tenho o telescópio dele até hoje. Feito de tubo de PVC. Eu tenho o telescópio dele até hoje. Material reciclável. E depois, quando eu fui conhecer o Sérgio, eu contei o Sérgio, ele foi meu mentor praticamente. Aí nessa época eu empolguei, eu quase fui pro lado da astronomia, adorava estudar sobre constelações, Órion é uma constelação que mexe muito comigo, mas acabei, o buraco é mais embaixo. Teologicamente falando, eu fui pro extremo oposto, né? Não tem aquele... Eu esqueci um filme que eu assisti, que o menino ele queria ser astronauta e ele vai trabalhar lá no porão com o pai nas minas. Mas é meio meu caso também. October Sky. Sim, mas o meu caso é esse aí também. Você também, né? Porque eu fui pra USP para fazer astronomia e acabei virando geofísico, ou seja, fui olhar para o buraco da Terra, é mais embaixo. Então Mas eu sei que eu sempre apaixonei e já estou desenhando com o Sérgio aqui algumas possibilidades, 2 delas, é desenho ainda, mas fiquem atentos. Uma delas é da gente, vou falar até de 3, viu? Uma delas é da gente ir para o Egito em 2026. 27, 2027 vai ter um eclipse total do Sol, maravilhoso. Lá em Luxor. E a gente está pensando nisso aí. É uma parceria também de um dia eu poder ir em um lugar e falar também sobre a arqueologia das estrelas. Porque você sabe que a história da humanidade também é contada nas constelações. A Bíblia fala muito da importância das constelações, Jesus fala até sobre isso, porque são sinais e tudo. Tem tudo a ver com o seu museu aqui, porque o nome das estrelas são todos nomes árabes e tal, porque a astronomia, ela começou ali. O grande drama nosso, das astrônomos, é que boa parte do material da astronomia muçulmana, que a gente chama, estava na biblioteca de Alexandria, que foi destruída em 692. Então nós perdemos muito disso aí, muito mesmo, porque é talvez a parte mais rica da astronomia. O céu, né, ele tem uma história ali maravilhosa. Sim. Que era contada para as crianças e tudo mais. Eu até estava falando para ele, não tente procurar um leão no céu, você não vai achar na constelação do leão. O leão está ali porque ele está num contexto da história. Exatamente, você tem que por que é o leão, por que é a virgem, por que é a hidra. Exatamente. Agora, você sabia que até para estudar o livro de Daniel, a gente usa a astronomia, porque quando o livro de Daniel fala dos cálculos proféticos, a gente lança a mão dos astrônomos para saber qual foi o momento exato do começo do mês ali, para saber quando começa e dar precisão de hora. Sim. O momento que Jesus foi batizado era a hora exata que tinha que começar a profecia, e Newton estudou isso, mas isso aí vai ser um papo para uma outra conversa aqui. E a terceira coisa. Vai lá. Você não pode perder a terceira. Eu quero levar o Sérgio um dia para Israel, pra gente ir junto. Eu não sei se eu vou colocar ele para escavar lá, mas... Bora escavar lá. Aliás, escavando em julho agora, fique atento, eu já estou levantando com o pessoal da Universidade Hebraica, que isso é muito recente, por causa do problema da guerra e tudo, a gente estava em dúvida se ia escavar ou não. Mas domingo passado, sem ser ontem, da semana anterior, o professor Joseph Gafken me mandou mensagem: Rodrigo, topa trazer a galera, vamos escavar, porque a gente escava, tem os arqueólogos profissionais, mas a gente precisa muito de voluntários.
Isso acontece também na paleontologia. Claro. Você precisa de Todo lugar. voluntários. Então, se você quer ter uma experiência de arqueologia, de escavar mesmo, a gente está escavando o sítio arqueológico de Laquis. Então, fique atento nas redes sociais do MAB e nas minhas, porque estamos levantando agora o preço, o custo, tá bom? De acomodação, aéreo e tudo. E assim que eu tiver o preço, eu coloco lá, mas eu não vou poder levar 2 ônibus, vai ter um grupo limitado, tá bom? Fique atento lá. Sergião, fala um pouquinho sobre a idade do planeta Terra. Universo 13,8 bilhões, que dizem. Hoje é. Né? Isso aí. A Terra seria 4, 5 bilhões mesmo? A Terra seria 4, o que a gente tem hoje, né, da melhor estimativa para a idade Depois da eu entro Terra, com a Bíblia, tá, gente? Deixa o Sérgio é de falar. 4,56 bilhões de anos, né? Da onde que vem isso? Primeiro vem de meteoritos que a gente encontra aqui e com isso a gente consegue traçar uma idade para o sistema solar. Né? E depois aqui na própria Terra a gente tem determinados minerais chamados zircões. O zircão tem muito lá na Austrália, tem muito em alguns lugares do planeta, da onde a gente consegue tirar essa idade aí, de 4,56 bilhões de anos. E aparentemente está tudo bem de acordo, principalmente com a idade do sistema solar, entendeu? Que seria também essa aí. Seria por aí de 5, 4,56, 4,5 bilhões de anos. Entendeu? Na academia, você conhece algum geólogo, independente de questão de ser religioso ou não é, que põe em dúvida essa datação geológica antiga em milhões de anos? Você não conhece, né? Conheço. Tá. Dentro da Bíblia, o que eu posso dizer para você? Porque eu não sou geólogo, aí quem está aqui, aí vou falar o quê, né? Dentro da teologia, nós temos 3 interpretações. Tem uma interpretação que até o nosso amigo Marcos Herdelin adota, que do universo recente. Terra jovem, né? Terra jovem, universo 6.000 jovem, anos, né? Exatamente. Mas tem uma segunda interpretação dentro da teologia, que é a seguinte: o planeta Terra pode sim ser muito mais velho do que 6.000 anos. Os que adotam essa interpretação interpretam assim, que Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, tá certo? E existe um gap entre o versículo 1 e a semana da criação. Então uma coisa é Adão, os animais, o Éden, outra coisa é o planeta. Sim. Que o planeta pode ter sido muito mais antigo. Com relação à questão do Sol ali, a Lua, que aparece no quarto dia, é interessante que o verbo yassá não aparece no hebraico. Então dá a entender que no quarto dia não é que o Sol foi criado no quarto dia depois da Terra, que o efeito dele sobre o planeta veio depois. Então eu só estou colocando esses pontos aqui para você entender que tem teólogos conservadores, porque tem teólogo que chuta o pau da barraca, igual eu falei. Tem teólogo que fala com você que Jesus teve caso com Maria Madalena, tem teólogo que fala que Jesus foi casado com ela, foi para o Tibete. É teólogo também por formação. Mas eu falando conservador, aquele que acredita que Maria deu à luz virgem para Jesus, Jesus ressuscitou, não é um mito, não é uma parábola. E dentro dos teólogos conservadores existem aqueles que trabalham com a hipótese que a Terra pode ser muito mais antiga do que os milhares de anos, tá certo? E até com a relação aos 6.000 anos, nós temos... Depois eu posso falar mais sobre isso com mais tempo. Tem alguns problemas aí, porque isso foi baseado na cronologia do bispo Asher, que colocou a criação de Adão em 4004 a.C. E essa cronologia de Asher, eles teve muitas bíblias de tradução inglesa. Mas a própria Bíblia, quando você pega ali as datas dos patriarcas, ela não é tão fechada assim. Se pegar o Gênesis da versão dos samaritanos, a datação está um pouquinho diferente do Pentateuco da versão massorética. Então tem algumas coisinhas para a gente ver, mas a gente conversa disso numa outra oportunidade. Mas eu tenho uma outra pergunta de mito para te fazer. Até lembrei de uma coisa aqui engraçada, isso aqui não é piada. Eu tinha esse print lá em casa, se eu achar eu vou te mandar. Um congresso que teve de terraplanismo, e eles falaram que esse seria o maior evento, aí estava em inglês, do globo. Do globo. Mas voltando até a Terra é redonda, gente, senão ela não daria volta, é a capotaria, né? Estão falando aí também que dá para ver uma época do ano. Eu sei que é fake. Eu sei que é fake. Rodrigo Silva nem pestanejou de acreditar nisso, mas
como eu estou diante de um cientista aqui, vou aproveitar para ele responder para vocês, tá bom? Que daria para ver a Torre Eiffel lá do Ceará. Alguns falam que era de Sobral, e Sobral realmente depois até você falou que eu fiquei um tempo em Sobral. Aliás, um abraço para os queridos lá de Sobral. É muito importante pra gente. O Lindomar lá, o Dr. Oscar, que está como prefeito lá de Sobral e tudo. Pessoal me trataram muito, eu fui muito bem tratado em Sobral. E ali eu sei que tem uma história envolvendo Einstein, que ali foi o lugar que eles queriam até provar. Provou a relatividade ali. Vou deixar para o Sérgio contar a história do Einstein, mas antes de contar a relação de Einstein com Sobral, ele não veio aqui, mas a teoria dele foi provada lá. Fala pra gente um pouquinho desse negócio. Tá todo mundo falando que dá pra ver a Torre Eiffel de lá. Da onde que vem esse troço? De onde que tiraram isso? Cara, a internet é complicado demais, né? Como eu falo, porque alguém, cara, pôs uma foto lá, um negócio todo uma névoa e tem uma torrezinha. O cara fala aqui, eu tô vendo a Torre Eiffel aqui do Ceará. Aí a Terra é plana e tal. Cara, não existe. Aliás, tem a ver com terraplanismo também? Tem. Porque você só pode ver a Torre Eiffel lá no Ceará. Se a Terra for plana. Se a Terra for plana, mas aí vai contra os terraplanistas, porque eles falam que não pode ver uma coisa muito longe, porque acaba se tendo um efeito de perspectiva. Então, na verdade, quem fez isso ficou mal tanto com os terraplanistas como os globalistas. Globaloide, que eles chamam. Globaloide, que eles chamam. Mas eu quero aproveitar aqui a audiência para até falar um outro negócio aí que o pessoal vem falando pra caramba. Tá tendo esse monte de acidente de avião. Isso aí é um problema da reversão do campo magnético. Não é, pessoal, tá? O campo magnético da Terra, ele inverte sim. Ele inverte. De tempos em tempos, o Polo Norte vira Polo Sul vira Polo Norte. Como que a gente sabe disso? De rochas que a gente tira aqui do meio do Oceano Atlântico. Só que esse processo, ele demora aproximadamente uns 100 mil anos para acontecer. E não é agora que ele vai acontecer, porque o polo a gente sabe muito bem onde está. Mas tem vídeos propagando aí pelo TikTok, pelos Instagram da vida, que falam que, esses acidentes é por conta da reversão do campo. Então, não é. A Torre Eiffel do Ceará não dá para ver, pode ir lá que você não vai conseguir ver, fica tranquilo. E também o lance da reversão do campo magnético. A Torre Eiffel do Ceará é um fenômeno conhecido como pareidolia, que a gente chama. Tá uma névoa, aí alguma sombra de alguma coisa Parece alguma ali, coisa que o seu cérebro reconhece. O seu cérebro na hora olha para aquilo e fala, caramba, isso aqui é a Torre Eiffel. Nuvens, tem muito disso. Rochas que você vê com formato estranho, tem da muito pedra disso. Da freira e do padre que tem lá no Espírito Santo. Isso, o dedo de Cristo, famoso, né? Nos lugares. Então, a Torre Eiffel é mais uma desses efeitos. É um efeito atmosférico por causa da névoa com uma sombra. E criou aquele desenho ali que parece, você olha assim, parece a Torre Eiffel. Mas, obviamente que não é. Já chegaram a medir, até avisada, nem daria para ver a Torre Eiffel dali da onde o pessoal falou, entendeu? A pessoa ainda se dá o trabalho de desmentir, porque a coisa é tão repetida que você tem que provar. Mas tem, cara, porque você tá na internet igual eu tô, né? Sabe como que é, né? Você deve sofrer também, talvez até mais, com isso, que o pessoal começa a falar, repetir essas coisas, e são pessoas que acabam ganhando uma credibilidade que não devia. Entendeu? E eles falam primeiro. E aí como você vai fazer? E hoje tem o tal do clickbait também, que chama mais atenção. O pessoal eles não querem ouvir que Jesus morreu, ressuscitou, como está na missa, quando está no culto protestante. Eles querem que Jesus tinha uma esposa e que a Igreja Católica escondeu isso a vida toda. Graças ao Código da Vinci, Código da Vinci, ou então que ele foi para a Índia também, se tornou um mestre yogi lá, ou até que ele era um ET também, que tem essa ideia também, Jesus é um extraterrestre. Tem muita ideia de que Jesus era ET. Agora, falando de Sobral fica desconhecida como a terra do Renato Aragão. Isso. Mas em termos científicos tem algo muito melhor do que ser a terra do Renato Aragão. Nada contra o Renato Aragão, eu fui fã dos Trapalhões, eu passei a minha infância toda assistindo o Didi, tinha uma vontade de conhecê-lo pessoalmente. O Dedé Santana eu não conheço, mas eu sei que ele já ganhou um livro meu já e deu. Legal. Mas mais importante para a ciência do que ser a terra natal de Renato Aragão é uma relação que tem entre Sobral e Albert Einstein e a teoria da relatividade de Einstein que foi provada ali. Aí eu vou deixar o Sérgio contar essa história pra gente. Então, em 1915, o Einstein escreve ali a teoria da relatividade, né? E uma das questões é que era a seguinte, ele mostra teoricamente, com contas, que quando a luz
passa perto de uma grande concentração de massa, a luz ela é desviada. Essa é a coisa que ele falou. E para sorte do Einstein, em 1919 ia ter um eclipse do Sol. E o que tem a ver o eclipse do Sol com isso? O eclipse do Sol com isso é o seguinte: quando o Sol fica totalmente eclipsado, quando a Lua encobre inteiramente o Sol, você vê estrelas no céu. Então, olha a ideia que o pessoal tem. Vamos pegar aonde vai passar o eclipse. A linha do eclipse passou em Sobral e na Ilha do Príncipe. Vamos nesses lugares 6 meses antes do eclipse acontecer. Por quê? 6 meses antes vai estar de noite. Então eles foram em Sobral 6 meses antes do eclipse de 1919 e fizeram um mapa do céu. Pegaram as estrelas ali. No dia do eclipse, em 1919, eles foram para Sobral de novo e para a Ilha do Príncipe. Por quê? Na hora que o Sol cobriu, na hora que a Lua cobriu o Sol, apareceram as mesmas estrelas que eles tinham feito o mapa 6 meses anteriormente. Só que dessa vez vai ter o Sol ali. Quer dizer que a luz da estrela vai passar pelo Sol. Quando ela passar pelo Sol, ela vai ser curvada, desviada. E o que eles provaram é que eles olharam para a estrela estava numa posição diferente e o desvio era exatamente o que o Einstein tinha previsto na teoria dele. Lembrando que o Einstein, ele não fez experimento nenhum. Tudo que o Einstein fez era experimento mental, que a gente chama. Ele imaginava, pensava nas coisas e ia lá e descrevia a matemática. Então Sobral, Ilha do Príncipe, mas é mais Sobral porque na Ilha do Príncipe teve um problema com o tempo lá ficou ruim. E o Eddington, que era um grande pesquisador, ele não veio para Sobral, ele foi para a Ilha do Príncipe. Então Sobral recebeu uma equipe, só que nem era uma equipe tão famosa assim. É isso que o pessoal falando, o pessoal fica chateado que o próprio Einstein não veio, não, né? O Einstein ele nem ia mesmo, o Einstein nem ia. Mas o Einstein mandou um pessoal dele, entre eles estava um cara muito famoso chamado Eddington. Só que o Eddington resolveu ir para a Ilha do Príncipe, não para Sobral. Se lascou, porque foi aqui em Sobral que você tem a foto linda da estrelinha. Aí tem uma foto muito legal que tem a estrela numa posição e na outra. E aquele desvio é exatamente... Eu acho isso muito legal. Porque, olha, eu confesso para vocês que eu fui descobrir essa história quando eu fui para Sobral. Porque ela tem a praça, exatamente, tem todos porque o pessoal não fala muito, é uma pena, né? O Einstein realmente era um camarada fora da Esse era fora da cara. Agora, em Sobral, em 2019, antes da pandemia, existe no Brasil um negócio muito legal chamado ENAST, que é Encontro Nacional de Astronomia. O de 2019 foi em Sobral, em homenagem aos 100 anos do eclipse. Você foi, não? Cara, infelizmente não deu pra eu ir, mas eu conversei com o pessoal lá e tal, e foi bonito, eu vi as fotos deles lá, e 100 anos depois. Você vai me ajudar com uma coisa. Vamos lá. A Terra realmente é plana, porque se ela fosse curva, a gravidade não existe, a gravidade é um mito. Dá para você dar um resumo dos argumentos que eles usam e que resposta você pode dar a esses argumentos? Então vamos lá. A Terra plana, né, vamos começar lá do começo, né? A gente voltar lá 3 mil anos atrás e tal, né? A Terra era plana para todo mundo. E a Terra, ela é plana para nós, na nossa escala. Você sair aqui, né? Aqui você não tem montanha nenhuma, você olha a terra planinha. Brasília, bonitinha. Que você teve agora? Brasília, a Planalto Central, entendeu? Coisa linda. Porque a nossa escala nos diz isso. O movimento da Terra plana, ele teve vários momentos muito importantes. E a Terra plana, ela é calcada na religião. Aí eu falo isso, aí o pessoal fica assim, mas eu sou religioso. Eu falei, cara, não é todas as religiões, entendeu? Por quê? O pessoal fala assim, por que Marte e Júpiter é redondo, mas a Terra é plana? Porque o terraplanismo, ele diz que a Terra não é um planeta. Os terraplanistas mesmo, originais, eles falam que a Terra é um reino do Criador. Eles falam desse jeito. Então ela não é um planeta. Se você falar que a Terra é igual a Marte, você está reduzindo a obra do Criador. É isso que eles falam. Entendeu? E aí eles usam algumas passagens bíblicas para justificar. Por exemplo, Deus criou a Terra, construiu um domo para separar as águas superiores das águas inferiores. Eu vou falar, eu nunca li a Bíblia, eu nem sei se isso está escrito lá. Mas tá mal interpretado. Depois eu posso falar a parte bíblica. Beleza, aí você depois explica. Isso é o que eles falam, entendeu? E eles falam que na Bíblia existem várias e várias passagens que, dependendo da maneira que você interpreta, você chega na definição de que a Terra é plana. Uma coisa muito interessante é que, se você pegar os maiores terraplanistas do mundo, do Brasil, todos eles dão essa visão. A Terra plana tem uma origem religiosa. A origem da Terra plana é religiosa. Ela não é científica, ela não é nada disso, entendeu? Ela está calcada na religião. Eu até entendo um porquê deles quererem fazer isso, porque eles podem conseguir muito mais seguidores
se eles colocarem a Bíblia. Eu já discuti com um terraplanista, debati com um terraplanista, que é aquele negócio, né? Eu tô conversando com ele, ele chega e fala assim, tá aqui, ó, tá escrito na Bíblia. Eu falo, cara, aí eu perdi. Exatamente. Aí eu não tenho nem o que discutir, entendeu? Então essa é a visão que tem. Se você vê os terraplanistas dando entrevista, os terraplanistas mesmo, eles falam isso. Para nós, existe o Criador criou isso aqui é o reino dele, e ele colocou os orbes para enfeitar o firmamento, que eles chamam. É isso que eles falam, certo? Cara, então vamos lá. Cientificamente, a Terra poderia ser plana? Não pode. Entendeu? Por vários e vários motivos, entendeu? O primeiro deles é até a própria gravidade, entendeu? A gravidade na Terra plana, o funcionamento que a gente vê ela funcionar e várias provas que a gente tem, na Terra plana funcionaria totalmente diferente, porque teria que ter um problema de borda muito grande, entendeu? Porque ia faltar massa e tal. Então tem toda uma dedução. Isso é uma coisa. O terraplanista, ele não acredita que exista gravidade. Ele fala que as coisas caem por diferença de densidade, entendeu? Se eu soltar o copo aqui, ele cai porque o copo é mais pesado, entendeu? E não porque está tudo sendo atraído para o centro da Terra. Então, vamos dizer, é assim que eles explicam você soltar uma coisa e cair. Não tem gravidade, porque a Terra não é redonda. Se ela for redonda, ela vai ter gravidade. Então, eles vão explicando assim. E aí, tem, assim, milhares de coisas, de argumentos que eles vão colocando, e todos eles são facilmente refutáveis com a ciência que a gente tem hoje. Eu cito alguns que, geologicamente, a Terra não pode ser plana, porque a gente tem vulcão. Então eu falo assim, cara, você pode até duvidar de foguete, de satélite, mas de vulcão você não pode duvidar. Porque o vulcão está ali, ele entra em erupção, ele mata um monte de gente, e ele entra em erupção há muitos milhares de anos. E para um vulcão entrar em erupção, você tem que ter uma placa tectônica, que está se mexendo. Para ter essa placa tectônica, você tem que ter um manto, você tem que ter um núcleo. Como você vai ter isso numa Terra que é plana e não é uma esfera? Então, não encaixa isso. Mas pode ser tal coisa. Tem outro problema também, que muita gente não entende, que existem forças que atuam nas placas, forças flexurais, por exemplo, que a gente chama, que essas forças só atuam porque a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, você não teria essa flexura da placa. Então, por aí a gente já explica. Outra coisa que eu falo para todo mundo, se você usa GPS, não tem como a Terra ser plana. Porque o GPS, ele só funciona via satélite. Verdade. Não tem como eu lançar um satélite na Terra plana, entendeu? Então, usou o GPS, você provou que a Terra é redonda. E aí vamos tendo várias coisas. A sombra da Terra na Lua pode ser argumentada? Claro, um eclipse lunar, que nós vamos ter um agora lindíssimo na madrugada de 14 para 15 de março, vai ter um eclipse total da Lua, vai ser visível do Brasil, e aqui deve ser um lugar que deve vir um eclipse lindíssimo. Na hora que você faz a imagem, você vê a Lua entrando pela sombra da Terra, você vê a forma da sombra, é redonda, só pode ter sido projetado. E o que eles dizem com relação a isso aí? Por exemplo, porque ali é muito claro, mesmo um leigo vê que algo redondo está sendo projetado ali. O do eclipse, cara, o negócio do terraplanista é o seguinte, ele tem uma explicação para tudo. Entendi. Entendeu? Para tudo ele vai arrumar uma explicação desde que seja a mais absurda possível para defender. Ele fala que não, porque para eles a Terra seria isso aqui, né? Então se a Terra estiver assim... entendi. Então para eles, na verdade, a Terra, ela não é um quadrado, é um disco. A Terra é um disco de pizza. Um disco de pizza. Com borda de catupiry. E a borda é a Antártica, entendeu? Então você não pode... você não pode chegar na Antártica. Se chegar na Antártica, vai ter gente lá que vai te matar. Sempre. A teoria da conspiração também, que eles não querem que você descubra aqui. Eles misturam o interessante da Terra plana mais moderna, porque a Terra plana ela teve vários momentos. Teve um momento em 1950, um cara chamado Eric Dubay, que veio com isso. Depois teve um outro momento onde um pesquisador, ele criou a teoria da Terra plana numa tese de doutorado dele para mostrar como criar uma teoria de conspiração. A tese dele eu vou mostrar para você como que a gente cria uma teoria de conspiração. E falou da Terra, e criou a Terra. E criou e o pessoal aprovou. Aprovou, porque tá aí, né? Ele mostrou. Na verdade, a teoria dele é que é possível criar qualquer teoria de conspiração. Mas eles usam essa tese dele sem saber que o motivo era mostrar a teoria da conspiração, achando que o cientista provou. Exatamente, é isso que ele sabe. Como é que é o nome dele mesmo? Cara, esse aí eu não sei, mas um original lá da década de 50, um cara chamado Eric Dubay. E agora ela voltou com força, mais recentemente, em 2015. Em 2015 ela voltou com muita força, teve artistas aderindo e tudo mais, e aí virou isso tudo. Só que olha que interessante. Uma das coisas que a Terra plana defende é que a Antártica é uma borda, é a borda da pizza, certo? Isso aqui tudo é Antártica. Aqui no meio é o Polo Norte.
Tá? Então vamos lá. Se eu vou no Polo Norte, eu posso ver o sol da meia-noite, certo? Porque o sol nunca vai se pôr, beleza? No modelo globo que eles falam, tá ok. No modelo terra plana, tá ok também. Tá ok. No Se Polo tiver no Norte centro. aqui sim, isso. Ah, tá, porque o Polo Norte, na verdade, seria Polo Centro, né? Polo Centro, é isso mesmo. Agora vamos pro Polo Sul. Se aqui, ó, a borda da pizza tá aqui. Se eu tiver em cima da borda, vocês concordam comigo que não pode ter nada para o sul? Claro. Porque não tem mais nada, certo? Isso quer dizer que se eu for na Antártica e ver o sol da meia-noite, acabou para a Terra plana. Com certeza. Certo? Fizeram esse experimento. Chama The Final Experiment, tá tudo registrado. Foram 10 pessoal do Globo, eles chamam de globaloid, tá? Foram 10 globaloides e 3 terraplanistas, os principais terraplanistas do mundo, foram para a Antártica, levaram todos os equipamentos, mais de 10 câmeras, câmera filmando tudo e mostraram o sol da meia-noite na Antártica, ao vivo e com tudo filmado. Tanto que os terraplanistas lá falavam, cara, não tem que discutir. Não são mais. O experimento foi feito e o experimento provou. Aí começaram a falar, mas era tela verde. Os caras foram lá e mostraram que não era. Eles começaram a duvidar até dos próprios terraplanistas que começaram a estavam duvidar, lá. exatamente, entendeu? Começaram a duvidar, não, pode ser tela verde. Provaram que não é. Mas pode ter sim sol da meia-noite, porque eles falam que se o sol aí, agora pessoal, presta atenção que sua cabeça vai explodir. Você olhou para o sol não está ali onde você olhou. Porque existe um efeito de difração. Aí eles usam aquele exemplo de colocar um canudo dentro do copo d'água e você vê o canudo aqui e outro pedaço daqui. Então tem essa difração aqui. Então isso acontece na atmosfera, porque a atmosfera é cheia disso. Quer dizer que eu olho para o sol e o sol não está ali? Mas e se eu construo um relógio de sol e ele mostra exatamente a sombra no horário que eu tenho aqui? Como que fica isso? Então não dá. Então, eles tentam de toda maneira. Mas chama The Final Experiment. Vão lá no YouTube, para quem estiver duvidando do que eu estou falando. Tá lá tudo. Tem a live deles. Tem tudo mostrando. E os caras se retratando também. Os caras também falando. Então isso provou por quê? Porque se eu tô aqui na borda e o sol passou por aqui, a Terra não pode ser plana. Como passou o sol aqui onde não tem nada? Entendeu? Então a gente tem várias maneiras, tanto na parte geológica, na parte geofísica. Eu trabalho com petróleo e eu descubro petróleo. Para descobrir onde está o reservatório, na minha equação tem lá um fator que leva em consideração a curvatura da Terra. Se eu não levar em consideração, o poço que é para ser aqui vai ser aqui. Eu vou perder, não existir empresa de petróleo. Estou tentando lembrar, foi o Cláudio Ptolomeu também do Egito, que ele pegava os obeliscos. O Eratóstenes, né? Eratosthenes que fez o experimento famoso. Que o obelisco, ele estava à sombra do obelisco, não era mesmo. Só que aí, então, eles refutam esse experimento. Por quê? Para o terraplanista, o Sol está a 5.000 quilômetros de altura. 5.000 quilômetros, entendeu? E dentro do domo. Porque para o terraplanista e ele tá aqui. Não existe nada acima do domo. Acima do domo, aí eles apelam para a Bíblia, existe a tal das águas superiores. Então não existe nada acima do domo. Tudo que você vê está dentro do domo. Então, você mediu uma estrela que está a 20 anos-luz, isso para eles não existe. Está tudo no máximo a 5, 6 mil quilômetros de altura, entendeu? E não tá, porque a gente mede, a gente tem telescópio e tal. Aí eles, para justificar isso, eles têm que apelar para algumas teorias de conspiração. A NASA mente, tudo que você vê da NASA é feito por computador, então aquilo lá não é real, é tudo criado para te enganar e tal, não sei o quê. Então é basicamente isso. Pessoal, eu quero deixar com o Sérgio apenas um versículo da Bíblia para refletir. Se algum dia, eu espero que isso aconteça, você acreditar em Deus, lembra de uma passagem que Deus falou para pessoas apaixonadas pelas estrelas. Ele diz assim: olhai ao alto e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vinha faltar. Porque dizes, ó Jacó, ou falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso foi escrito pelo profeta Isaías no 8º século a.C. Tem uma pergunta sincera. Eu li uma pesquisa na internet que diz que a profecia de Daniel foi mostrada para Alexandre o Grande. Isso é verdade?
Temos provas arqueológicas disso? Eu já ouvi essa história, mas não tem nenhuma comprovação absoluta dela. Flávio Josefo fala alguma coisa nesse sentido, mas é uma descrição de Flávio Josefo. E que até o Alexandre ficou empolgado porque viu que o reino dele cresceria ali. Mas na arqueologia nós não temos nenhuma prova disso. Sou fã do trabalho de vocês. Qual a opinião de vocês sobre a teoria do boundary do Hawking? Do boundary do Hawking, do Stephen Hawking. Eu conheço pouco da teoria dele. Não sei que teoria que é. Não sei se você está falando da teoria dele da evaporação de buracos negros, que é até a radiação Hawking, entendeu? Uhum. Cara, é uma teoria, é a tese de doutorado do Stephen Hawking propondo que os buracos negros, por flutuação quântica, eles vão aos poucos perdendo matéria, ou seja, eles vão evaporando. E pode ser que um buraco negro deixe de existir. Só que isso é só uma teoria. Um negócio muito importante o pessoal entender na física. Você precisa ter a parte teórica bem definida, que é a matemática, a física. Não pode, por exemplo, não, eu atravessei a tela desse computador. Isso não existe fisicamente, que eu bato aqui. Então tem que estar a física e a matemática bonitinho. Isso a gente chama da teoria. E depois tem que ter a parte experimental. A parte experimental tem que estar de acordo com a teoria. Então a radiação Hawking, ela teoricamente está lá bonita, é a tese de doutorado dele. Não foi provada experimentalmente. Só tem um setor da física que aconteceu o inverso, que é a física quântica. A física quântica, primeiro nós observamos acontecer um fenômeno e depois eles foram atrás de uma teoria para explicar. Mas normalmente o que você tem que fazer é isso, você desenvolve teoricamente e depois você bola um experimento para explicar aqui. Enquanto não tiver essas duas coisas, tanto que o prêmio Nobel hoje de física ele é dado para os dois grupos. Matemático para o grupo teórico e para o grupo experimental. No caso do Einstein, então, até Sobral... O Einstein não ganhou o prêmio Nobel por causa da relatividade. O Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta de um negócio chamado efeito fotoelétrico. Que ele deu depois pra esposa lá e tudo. Que você usa todo dia. Todo dia. Sabe aonde? Na porta do elevador. Sabe quando você põe a mão na porta do elevador para ela voltar? Aquilo ali você está usando o efeito fotoelétrico desenvolvido pelo Einstein. Ganhou o prêmio Nobel. Você usa um prêmio Nobel todo dia. Não foi pela teoria da relatividade. Não foi. Ele nunca ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Dizem que é um grande... Diz que uma vez perguntaram para o Lemaitre assim, dizem que há apenas duas pessoas, fora o Einstein, que conseguem entender a teoria dele. Aí o Lemaitre falou assim, quem que é o segundo? Exato. Só sei de mim. Rodrigo aqui. Rodrigo, fala sobre Orion. É uma dúvida sincera. O Rambler Guzmão. O Rambler, eu teria que ter muito mais tempo aqui, o Sérgio também. O que eu posso falar sobre Orion é que interessante que Orion, ele em todo o passado, ele é colocado sempre como símbolo de uma figura salvadora que destrói um boi celestial, a constelação do Taurus. O Orion é o caçador, o caçador chama, né? Que destrói. Nos egípcios era o Osíris, depois virou o caçador, o Orion. Uma das estrelas dele tem um nome curioso, um nome que vem do hebraico via o árabe, que é Betelgeuse. E tem outros, Rigel também. Exatamente, né? Rigel. Sim, mas a Betelgeuse ela é interessante porque significa portal de Deus. Betel é início do portal de Deus. E alguns falam de uma coisa muito interessante sobre uma luminosidade que vem de Orion, mas eu estudei isso há tanto tempo, parei, me desatualizei, eu não teria nem... Orion tem várias coisas legais, né? Tem as Três Marias, que é o cinturão do caçador, tem a nebulosa de Orion, que é a espada do caçador, né? Só tem um problema, tá? Aqui no Brasil... A gente vê de cabeça para baixo, isso que eu ia falar. No hemisfério sul a gente vê ela de cabeça para baixo, porque isso é uma coisa triste, né? Porque todas as constelações, as 88 constelações do céu, elas foram definidas no hemisfério norte, principalmente pelos europeus, mas vindo da tradição do Oriente Médio. Então, quando você olha aqui, tá tudo de cabeça para baixo. Aí, como é que o terraplanista fala? Porque se a Terra for plana, o Orion deveria estar do mesmo... Exatamente. Eles falam que primeiro para eles não existe isso aí. É verdade. Porque isso aí tá fora do domo, então não pode. Tudo bem, deixa pra lá. Mas uma outra hora eu posso falar mais sobre Orion, tudo bem. Tá bom? Que mais aqui? Não, Nero reencarnou... Alguém colocou aqui, Rodrigo A. Santos. O Rodrigo tá falando aqui. Não, Nero reencarnou como João Paulo II. Eita! O mesmo Deus que proibia consulta aos médiuns é o mesmo que mandava matar mulheres e crianças e ovelhas. Rodrigo, calma, calma. Lembra que eu falei, acho que foi aqui ou foi na Ciência Sem Fim, que eu falei até daquela pedra lá da Meremptah, que tem hipérbole. Israel, matei sua criança, sua prole não mais existe.
Então quando a Bíblia fala, vai lá e mata a mulher de peito, aquilo é uma hipérbole, tá bom? Que a gente tem isso também no Código de Mecha, que é aquele que está ali também, tem essas hipérboles. Então tem que olhar a Bíblia dentro do seu contexto, senão a gente pode interpretar de ponta cabeça aí o texto bíblico, tá bem? Tanto é que, por exemplo, a Bíblia fala que Deus mandou matar as mulheres e crianças amalequitas. E um capítulo depois estavam os amalequitas atacando de novo os judeus. Se eles mataram todas as crianças, mulheres e todos os amalequitas, não sobrou ninguém, como é que estavam? Então não confundamos hipérbole com descrição literal. E nem mentira. Isso aí você ensina tudo no seu curso. Sim, lá da... Exatamente, no Bíblia Comentada. Eu até sugiro você, Rodrigo, faça o Bíblia Comentada comigo, não é para entrar pro meu bolso, não. Lembra, Bíblia Comentada, primeiro lugar, eu até vou mudar, porque no início eu ficava com muito medo assim, porque você pode vender um curso de astronomia, não tem problema, beleza. Mas um curso de Bíblia, o cara tá vendendo Bíblia, virou mercantilista da fé, mais esses oportunistas e tudo mais, não é nada disso. Aí eu ficava, gente, vamos ajudar a construir um museu, vamos ajudar a construir um museu. Os próprios alunos do Bíblia Comentada me corrigiram, Rodrigo, o museu é muito legal, mas está sendo tão bom pra gente o conteúdo que a gente tá com medo que a hora que o museu ficar pronto você não vai mais ter o Bíblia Comentada. Curso, né? Então hoje você, primeira coisa, o Bíblia Comentada vai ajudar você a conhecer mais a Bíblia com mais detalhes arqueológicos, historiográficos, da língua básica. Eu trago outros acadêmicos para falar comigo e a plataforma está aumentando cada vez mais. Tem mais coisas surgindo aqui, eu não vou dar spoiler agora, senão a Laura me bate, mas tem coisa muito legal chegando aí, tá bom? E além disso, além de se beneficiar com esse conhecimento bíblico correto, um conhecimento que até o Sérgio respeita. Veja, o Sérgio não é um religioso. Se ele está aqui, é porque ele tem um respeito pelo meu trabalho. Acho que o melhor endosso do que eu sou sério com o que eu falo é o próprio Sérgio estar aqui. Segundo, você ajudará a manutenção do MAB, que não é fácil manter um museu desse, é muito caro, você não faz ideia. Só alguns dataloggers que eu teve que comprar aqui para fazer a medição da temperatura ambiente, quanto foi? 30 mil reais, e foi a nossa museóloga que acabou de me dar uma informação. Então, quer dizer, tudo é muito caro, 30 mil reais só para ter uns bregatinhos, aqui, esse negocinho que está aqui dentro, para medir a temperatura aqui dentro. Então você vai ajudar a manter o MAB, as pesquisas do MAB, de escavação, e além disso, você também, a partir de agora, vai ajudar também no braço social do MAB, que é ajudar através de bolsas de estudo, pessoas em situação. Lembra que o Rio Grande do Sul, a gente mandou lá quase 500 mil reais, uns 400 mil reais, a gente mandou para o Rio Grande do Sul daqui do museu, tá bom? Vamos aqui mais duas perguntas para a gente já finalizar. Olá, Rodrigo e Sérgio. Queria perguntar para o Sérgio, o que acontecerá se o Sol literalmente parasse, como está no livro de Josué? Eu vou falar para você o que é o negócio. Josué tem uma parte lá que o Josué fala assim, o Sol detente no vale, né? Aí o Sol demorou a se pôr para eles batalharem lá. Aí alguns entendem que o Sol realmente parou no céu desde a ótica e tudo, então para parar a Terra teria que parar, girar aquela coisa toda, só que astronomicamente falando seria uma coisa muito estranha se isso acontecesse, né? Então, eu já tinha ouvido falar, aí você me corrigiu aqui quando eu falei, né, que eu já tinha ouvido falar que esse lance do Sol parar, o pessoal interpreta como se fosse um eclipse, entendeu? Que o Sol parou e tal por um tempo para o pessoal continuar guerreando. E eu já cheguei a ler em algum lugar então que isso era um eclipse. Eu te respondi errado. Eu pensei que você estava, quando você estava falando assim, alguns confundem o eclipse com o Sol parar e que ali seria uma questão de que tem um professor, Daniel Weistum, que ele acredita que pode ser um fenômeno astronômico de um eclipse que dá a entender que o Sol realmente parou. Exatamente. Desculpe, eu vou corrigir a minha correção. Tá. Mas é que falou de uma maneira genérica, seria isso aqui. Então seria isso. Mas já tem estudos sobre isso na astronomia. Depois procura, viu? Só para ver que é o artigo do professor Daniel Weistub. Se você procurar Daniel Weistub, o artigo não está em português, mas você pode ler um artigo acadêmico. Mas de qualquer maneira, só para saber assim, se isso fosse literal, se a Terra parasse. Se a Terra parasse, pessoal, o que aconteceria? A gente ia sair. Acho que essa é a pergunta dele. A gente ia sair voando imediatamente, porque a Terra está girando muito rápido, né? Assim, é muito rápido ou muito devagar? Aí os terraplanistas falam que a Terra gira muito rápido, entendeu? Você acha que a Terra gira muito rápido? Ela demora 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo. E aí? Se é rápido ou devagar? Depende, cara. Depende do que você está com relação aqui. Porque um lance que tem, um negócio de velocidade, a velocidade sempre é relativa, entendeu? Nós estamos parados ou estamos em movimento? Estamos em movimento. Beleza. Depende. Eu, com relação a você, eu estou parado. A perspectiva é que estou parado. Porque é uma coisa muito interessante o pessoal entender, isso aqui é fundamental. Nós não sentimos a velocidade, nós sentimos a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade. É verdade. Se eu colocar você num carro
carro a 100 km por hora, Se tiver uma montanha lá, uniformemente, a montanha está parada. não, e você andar no carro a 100 km por hora, você não vai sentir. Agora, se eu colocar você num carro a 100 km por hora e de repente pisar no freio, você vai sentir a variação da aceleração. Uhum. Então é isso que a gente sente. A Terra, ela gira, a velocidade dela é constante, então a gente não... Porque muita gente fala assim, eu tô aqui, eu não tô sentindo a Terra girar. Você não vai sentir. Agora, se ela parar, na hora, o que ia acontecer? Montanhas, ia ser uma catástrofe geológica tão como grande. se fosse um carro freando. Exatamente. Como se fosse um carro freando. Toda a inércia ia... Toda a inércia aí você ia sair voando a uns, sei lá, 2.000 km por hora, uma coisa assim. Um acidente geológico catastrófico no planeta, entendeu? Então a gente ia perceber na hora que a Terra parou. Isso. Mas às vezes assim, nem precisa da Terra parar, não. Vem uma mãe com um chinelo na mão, a gente sai tudo voando também. Voando, sai voando. Aí a gente pega a velocidade da luz, ó. Então aí, ó, quem fez essa pergunta aqui só tá LC, viu? Por isso que eu não coloquei o nome. Porque obrigado aqui. O LC mandou inclusive um superchat aqui também, ó, gente. Esse pessoal, tudo que eu tô lendo aqui, obrigado aqui, ó. O Lucas Vinícius aqui, mandou R$20. Eu vou perguntar a pergunta do Lucas também. Rodrigo, se Deus é onisciente, onipotente, que sabe tudo o que acontece, por que ele criou Satanás sabendo que o iria se rebelar? E para o Serjão, se Jesus aparecer na sua frente e fazer um milagre, você acreditaria? Eu vou deixar o Serjão responder primeiro, depois eu respondo. A pergunta para você é essa: se Jesus aparecesse na sua frente hoje, é o Lucas Vinícius, e fizesse um milagre? Lógico que eu ia acreditar, né? É igual se um ET aparecer na minha frente agora, que na hora que eu estiver saindo, baixar um ET na minha frente, eu acredito, cara. Mas aí tem um negócio muito legal com o negócio de ufologia. Eu já fiz muita observação, vigília. Mas você nunca viu nada? Eu nunca vi nada. Aí o pessoal fala assim, lógico que você não viu. Eu falei, lógico por quê? Você não acredita. Não tem fé. Eu falei, quer dizer que ele só aparece pra quem tem fé. Aí fica fácil, né? Muito interessante, é verdade. Bom, pra mim, aqui eu acredito que o milagre já aconteceu, viu, o Lucas? Respondeu pro Sérgio aqui. Porque aquela conta matemática da probabilidade da vida, né? Da vida ser tudo, isso pra mim já é um milagre. Deixa eu falar do modelo Big Bang. O modelo Big Bang é um milagre. Ele é um milagre. Eu posso até não acreditar em Deus. É um milagre sem Deus, mas é um milagre. Porque o milagre não é justamente uma coisa que foge ao comum, foge ao explicável, é o extraordinário, isso que é o milagre, né? Uhum. Então, milagre, pra mim, o próprio Big Bang é um milagre. Mesmo que eu fosse ateu, eu acreditaria em milagre. Pelo menos um. Faz sentido? Faz sentido. Pelo menos um. Cara, né? É o que eu falei. O pessoal fala assim, Sérgio, cara, você é o cara que mais acredita em Deus. Porque é aquilo que eu falei, né? Toda vez que você explica o negócio da vida, você tá provando pra todo mundo. E, cara, eu não acho isso, mas... Agora, Lucas, como você falou assim, se Deus é onisciente, onipotente, para explicar a criação de Satanás, lembra o versículo que eu li pro Sérgio aqui de Isaías? Que eu falei assim, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Como é que eu posso entender a cabeça disso? Por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem? Eu não sei. Eu só sei o seguinte: quem pagou o maior preço é o próprio Deus, porque Jesus é aquele que vai manter toda a eternidade a sequela da crucifixão. Eu tenho uma marca aqui, uma cicatriz de uma operação que eu fiz da coluna. Na ressurreição, essa cicatriz vai desaparecer. Alguém que anda manco, na ressurreição não vai andar mais, mas Jesus, mesmo no seu corpo glorificado, ele estará para sempre mantendo as marcas da ficção e ele estará para sempre num corpo humano. Então, quando perguntam por que Deus permitiu tudo isso acontecer, sendo que ele sabia, eu pergunto de volta: quem pagou o maior preço? É o próprio Deus, tá certo? Gente, muito obrigado a todos vocês aqui. Eu gostei muito da participação. Sérgio, olha, foi demais aqui, um bate-papo muito bom, muito legal mesmo. Bom trocar ideia com você. Sempre bem-vindo e vamos fazer outros. Tamo junto.